Boa noite para vocês que nos acompanham aqui hoje ao vivo, dia 13 de fevereiro. Põe Palavra, nosso terceiro programa do ano de 2023. Nós aqui ao vivo no canal Barueri. Quero deixar um abraço a você, Randall, nosso presidente da TV Barueri. Nosso pastor e vereador Reinaldo Campos não está aqui apresentando hoje porque está em agenda do governo, mas nós estamos aqui e olha que Põe Palavra, que noite especial, que convidada. Olha o time que está aqui do meu lado hoje. Não quero perder tempo, já quero dar uma boa noite aqui, começando ali na ponta pela Bispa Solange, da Igreja Templo de Adoradores de Jesus Cristo, que tem sido uma bênção. Está em casa nova, ela vai falar bastante, casa nova, mas Bispa, feliz ano novo para você, que bom ter você aqui conosco nessa noite, seja bem-vinda. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? E assim encontrei mulheres aqui assim maravilhosas, né? Mulheres empoderadas aí a serviço de Deus. E a expectativa hoje aqui é grandes coisas. Deus vai fazer aqui, viu, Du? Vai ser forte. Tenho certeza e olha, eu acredito que eu vou aprender muito com vocês, viu? Mulheres sábias, inteligentes. Eu gosto muito de conversar com gente inteligente, viu? Olha, coisa boa, só para você que nos acompanha. Agora Põe Palavra ao vivo de segunda-feira às 19 horas. Não esqueça disso, 2023, novo horário, novo dia. Amanhã tem Reinaldo Campos com você. E nós seguimos firme aqui. Quero já dar uma boa noite aqui para Márcia Guimarães. Márcia, que alegria receber você aqui. Já um feliz ano novo. Já é fevereiro, mas é início de ano. Um ano abençoado para você. Que bom ter você aqui conosco, viu? A gratidão e honra é minha, Du. Muito obrigada. Honrada de estar aqui fazendo parte desse momento com vocês. E maravilhoso, excepcional ano novo, acho que é o tempo todo, né? Porque cada momento é um ciclo, é uma fase, e é isso aí. Estamos no começo do ano, tem muita coisa boa para acontecer. Até pegando um ganchinho do que você falou aí, cada momento é um momento novo. Na verdade, a vida só continua, né? E a gente precisa ter a sabedoria, como você falou, para passar pelas fases e ciclos, né? Que é muito importante. Sim. Vamos falar muito disso hoje, viu? Vamos. Que bom ter você aqui, é uma honra. Ainda falei com você antes de começar, ainda falei com a Márcia antes de começar aqui, ó. Depois eu quero fazer um programa ao vivo só com ela, que ela tem tema, ela tem coisa para falar, para nos ensinar. Eu tive olhando as redes sociais dela, depois ela vai falar no final. Olha, vale a pena ali, ó, acessar a rede social dela, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Mas aqui do meu ladinho a Raquel. Raquel, que é uma amiga, uma empreendedora. Raquel, seja bem-vinda à TV Barueri. Que bom ter você aqui, viu? Feliz ano novo. Obrigada, muito obrigada por receber a gente. A gente se sente muito amado por você, Amém. pela TV. Muito obrigada. A gente vai fazer o nosso melhor para poder falar com as pessoas, falar o coração das pessoas. Sempre bom bater um papo, né? Ainda mais sobre a palavra de Deus, né, Raquel? Exatamente. Bispa, ano de 2023, qual é a palavra que Deus tem colocado no seu coração assim para esse ano? Com certeza, a Neemias, né? Restauração. A gente passou por um momento muito difícil. Vivemos os momentos como o povo de Israel viveu lá atrás, né? No tempo de Neemias, a qual houve muita destruição, houve muita morte, houve muitas percas, né? Ainda tem pessoas se tratando psicologicamente. Ainda tem pessoas que não conseguiu ainda continuar a vida, porque ainda está sofrendo, ainda está no passado. Esses 2 anos de Covid foi muito forte, Isso. E a Covid, ela está indo embora agora, né? Parece que agora a gente está começando a se sentir seguro, porque aqui no nosso país eu percebi que a gente vê muita gente ainda que usa máscara. Eu já tive em lugares que as pessoas estão de máscara e eu sem máscara. Eu falei, mas como assim? É porque tem muita gente ainda que não se sente seguro. Tem muita gente que acha que o vírus está aí ainda muito forte, né? Então, assim, a gente está começando a juntar os cacos, né? Isso eu sei muito bem do que você está falando, porque a Bispa acompanhou, nossa amiga aqui na cidade. Eu perdi minha mãe com Covid, meu pai estava entubado, minha mãe também ao mesmo tempo. Então, agora que a gente vem recuperando toda essa perca, na verdade é uma recuperação psicológica, digamos assim, né? Porque sempre vai ficar essa lembrança, a gente começa a reconstruir a vida agora, né? Eu, para mim mesmo, estou começando a dar uns passos maiores agora, porque é um trauma que fica na gente, ainda mais quando é um familiar, né, Bispa? É verdade. E é engraçado que essa pandemia, aonde ela entrou, ela trouxe perca, né? No cenário financeiro, muitas Econômico, empresas fechadas, exatamente. igrejas fechadas, né? Eu tive colegas que chorando fecharam suas igrejas, né? Pessoas que perderam o emprego. Então ela conseguiu, eu sempre falo, atacar vários pilares da sociedade, né?
tanto o financeiro como o sentimental. Muita gente separou na Muita. pandemia. Então, assim, os pilares mais importantes foram atacados, né? E quando eu olho para esse cenário, né, de 2021, 2022, eu vejo assim, aos poucos, vindo a restauração. Mas eu vejo o ano de 2023 como o ano, né, que eu sempre falo que será o ano de conquistar. Né, será o ano das pessoas que entenderam que está passando e que em Deus nós vamos conseguir obter o sucesso, conseguir restaurar aquilo que tá no chão, aquilo que foi destruído. Porque ainda há esperança, quando a gente confia nesse Deus que é poderoso, que é tremendo, não há nada que ele não possa fazer. Então, Neemias, ele viveu esse tempo lá atrás, né, de reconstrução. E a Bíblia diz que ele chorou e ele jejuou por alguns dias. Então, é normal a gente ficar triste, ficar oprimido, com medo, né? O que não é normal é a gente continuar nesse estado. Nós precisamos nos encorajar a buscar força em Deus para prosseguir e reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área social, nós precisamos reconstruir. E eu estou crendo muito que esse ano é ano de realizações. Glória a Deus. Né? Porque há uma promessa, e eu preciso me agarrar nessa promessa. Lá no livro de Isaías 53, né, fala que Jesus levou sobre si. Ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias, aflições, todas as nossas dores. Ele foi moído, foi pisado, ele pagou um preço, né, para que nós possamos ter o direito de ser restaurados de novo. Então, eu acredito que esse ano, para aqueles que se apegam nessa promessa, ele vai encontrar um caminho. Então, essa família, ela não vai, né, continuar sendo destruída. Esse negócio, ele não vai falir. Né? Eu não sei qual que é a situação que as pessoas estão vivendo, cada um tem uma situação. De repente, dentro do lado de alguém que está vindo agora, a destruição é no casamento, é com os filhos, né? De repente é sua empresa que faliu, é sua igreja que parou. Eu passei por um momento muito difícil, né? Que eu tive que fechar por uns dias. E eu confesso que teve dias que eu falei, Deus, não tem como ir. Eu olho para a direita, para a esquerda, eu não vejo nada. E aí o Senhor falava comigo em Josué, olha para frente. Amém. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para o cenário. Não tenha medo. Não tenha medo, Josué. Vai nessa força porque eu sou contigo. Amém. Então, assim, será um ano na qual Deus vai levantar um povo forte para restaurar, para viver as realizações de Deus. E eu posso dizer sem medo de errar que a porta que se fechou foi livramento, meu irmão. Amém. Mas a porta que está para abrir é maior. Né? E nós precisamos se agarrar nessa porta, porque ela já foi liberada para nós esse ano, né? Precisamos tomar posse no mundo físico, porque no mundo espiritual há portas que estão sendo liberadas sobre o povo de Deus. Então chega de você ficar aí chorando, lamentando, chega de você estar lembrando do passado, daquilo que você não viveu, porque o que Deus tem para fazer é maior. E eu estou me agarrada nisso, e eu estou crendo nesse ano. É o ano de restaurar. Talvez você está olhando para o cenário que você está vivendo e você está dizendo, mas de todos os lados as portas estão fechadas. Sempre quando eu bato na porta de alguém, a notícia é ruim, é de não vai dar certo, é de que preciso fechar, preciso parar com isso, né? E eu quero dizer para você que está ouvindo essa noite esse programa, essa mensagem, que você venha receber nesta noite, em nome de Jesus, fortalecimento. Força para continuar, como o Du já disse aqui, não tema. Não tema, não olha para o gigante, porque se Davi fosse olhar para o tamanho do gigante, ele nem tinha subido para enfrentar o gigante. Eu quero dizer para você, você vai vencer em nome de Jesus. Eu creio. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Né? Talvez as promessas ainda não se cumpriu, mas eu quero dizer para você nesta noite, não há nada que Deus não possa vencer por você. Porque os irmãos de Davi estavam ali com medo de enfrentar Golias. Se você olhar para o tamanho do Golias, era quase 3 metros de altura. Davi não tinha nenhuma chance. Primeiro, não tinha habilidade com armas. Segundo, nunca lutou na vida contra o homem, ainda mais daquele tamanho. É o tamanho do problema. Talvez o problema que você está passando agora, você nunca enfrentou.
Talvez você está dizendo assim, eu nunca passei por isso. Mas eu quero te dizer, é necessário para que você vença. Amém. É necessário. E aí o Davi, quando ele chega, alguém está dizendo, para com isso, volta, acaba. O que você está fazendo aqui? Você não tem chance. Você não tem mais chance, acabou. Mas o interessante é que Davi, ele não olha para os comentários. O nosso problema é que, às vezes, as pessoas vêm falar assim, você não tem condição. Fecha essa empresa. Sai desse relacionamento, você não está vendo, né? E muitas das vezes a gente dá ouvido às pessoas e esquece de ouvir a voz de Deus. E Davi, ele é um exemplo assim de força, de fé, de obediência. A Bíblia diz que ele não ouve o que seus irmãos estão falando. Mas ele vai à frente do problema que é o gigante. E ele diz assim, escuta aqui, eu vim em nome do Deus vivo. Ele estava dizendo assim, eles não podem vencer, mas o Deus que eu sirvo pode vencer essa situação. Uau. Então, é ano de realmente, independente do tamanho do teu problema, da tua situação, eu quero dizer para você, não há problema que Deus não possa resolver através da tua fé. Eu creio. Porque é a fé que faz a gente vencer, né? Exatamente. Então, que vocês possam ficar com essa palavra e que eu já quero profetizar restauração em todas as áreas. Amém. Da nossa vida aqui, da vida da igreja do Senhor, da vida dessa nação, que haja uma restauração. Precisa, né? Precisa, né? E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, né? E de poder profetizar isso. E eu quero testemunhar aqui da restauração que Deus vai fazer na minha vida, né? Glória a E já Deus. está fazendo. Já está fazendo, e eu estou crendo, né, que nós possamos lembrar que Jesus, quando ele foi para o Calvário, ele arrastou tudo. Ele arrastou o teu medo, ele arrastou a tua angústia, a tua aflição, a tua frustração, né? E ele foi como uma ovelha para o matadouro quietinho. Você não encontra Jesus diante daquela situação murmurando, você não encontra ele questionando por que está passando por aquilo, né? Mas você encontra Jesus indo somente. Então, viva o propósito de Deus. De repente, o que você está passando é um propósito. Mas esse propósito, ele tem uma resposta positiva lá na frente. Talvez alguém estava olhando para Jesus e dizendo assim, se ele é filho de Deus, por que ele está aceitando essa humilhação? Por que ele não faz isso parar? Porque ele foi moído. Você sabe o que é moído? É uma cana de açúcar passando em uma máquina que só tem o caldo. Não fica nada. Sabe o que é nada? Mas Jesus passou por tudo isso para dizer para mim e para você, independente do cenário, da situação, da humilhação, da acusação, ainda tem um Deus que se levanta por mim e por você e muda a história. Ainda tem um Deus que pega alguém que diz que está destruído, que não vai dar mais nada, levanta e honra na terra, né? Então, quando Jesus está fazendo esse trajeto, ele está dizendo para mim e para você, tá vendo? Eu passei por tudo isso, mas eu passei crendo, porque eu estou debaixo do propósito do meu Pai. E eu quero conjecturar Jesus dizendo, nessa hora exatamente, Senhor, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que faz, eles nem sabem o que está por vir. Né? Então, assim, que nós venha perdoar também aqueles que têm nos oprimido, aqueles que têm nos caluniado, aqueles que têm te difamado, ou não acreditou no teu projeto, no teu sonho, ou em algum momento, ao invés de lançar uma palavra sobre você, de levantar, lançou algo para te derrubar. Que nós possamos ter um olhar para essas pessoas de amor, de perdão, de compaixão, de empatia, porque foi isso que Jesus fez. Porque ele sabia que quem ia vencer o mundo era o Pai junto com ele, né? Havia um propósito. Então é ano também de nós colocar o nosso propósito aliado ao propósito de Deus. Tem que estar alienado. Se está alienado ao céu, irmão, tem resposta. Glória tem resposta, a Deus. Glória né? a Deus, com Precisa certeza. tá. Raquel, você ia falar alguma coisa? Sim, é muito interessante que na minha tela de celular esse ano tá assim, 2023, o ano das realizações. E é o que eu falo sempre, tipo assim, quando eu olho pro meu celular, eu falo assim, é o ano das realizações, Lindo. e vai acontecer. E a palavra também diz lá em Josué que seja forte e corajoso. Isso é muito lindo, porque ele nos motiva, ele nos ensina o caminho, aquilo que nós devemos, como devemos seguir. É muito lindo isso. É isso mesmo. Essa é palavra, forte. para mim, é uma das palavras mais lindas, viu? Porque, assim, é um versículo antes, ele ainda fala assim, medita na palavra dia e noite. Olha só, vou pegar a câmera aqui, posso mostrar? 2023, olha só que legal, gente.
Pedro, abraço a produção aí, Pedro, Laisla, Danilo. Olha só, 2023, deixa eu clicar aqui. Aqui agora foi. 2023, ano das realizações. Márcia, você como psicóloga, especialista em identidade, eu acho muito legal. Esse tema é um tema que a gente vai tirar um programa para falar só sobre isso, que é longo, é extenso. Mas principalmente nesse período que a Bispa falou, esses 2 anos e meio que a gente veio, muita gente se perdeu, né? Na sua pessoa, na sua identidade, né? Muita gente, ela estava falando aqui, eu só estava, tipo, amarrando aqui mentalmente, né, para trazer encaixar, né, pela parte da terapia e da psicologia, o que eu entendi e vi. Primeiro, todos nós passamos por isso. Eu falo assim que a gente vai passar pelas crises de acordo com o nosso repertório pessoal. Uau. Então, e muitas vezes, pelo nosso bloqueio na matéria, com os nossos pais de base, os nossos cuidadores, a gente reflete nossa relação com Deus. Então, se meu pai não me protegeu, minha mãe não me protegeu, meus avós, meus cuidadores não me protegeram, como eu creio que existe um Deus que me protege? E aí, é real. Porque eu falo assim, como que eu vou acreditar que protege se eu só fiquei vulnerável a vida inteira? Como que eu vou acreditar que protege que vem uma pandemia e leve meus entes queridos? Você perdeu sua mãe. Exatamente. Entendeu? Daí você vem uma atmosfera, porque foi uma atmosfera de guerra. Né? Eu lembro perfeitamente, né, lá eu estava em Taubaté, os bastidores, né? Só que Márcia, eu tive uma decisão interna. Eu tive uma decisão interna e que tem a ver com o meu processo, que eu falei assim, não é que eu me alienei, mas eu tomei uma decisão que eu vim para viver e que eu tinha muito para entregar e que eu ia servir muito na pandemia, e foi o que eu fiz. Então, eu acolhi pessoas, eu ajudei pessoas, entendi, só que eu não queria vibrar na atmosfera de morte. Então, eu trouxe as pessoas para a vida. Por quê? O que é a atmosfera de medo? E ela é real. É a contração. Eu trabalho com a psicossomática, então, na vida, a gente expande e flui. O medo faz a gente se encolher. A senhora deve ver muito isso. Encolhido. Daí, como que eu acredito em Deus? Dá abala a fé. O que é a fé? É acreditar. E se a gente não acredita, isso mina a nossa energia. E aí a gente fica vulnerável, porque o Covid, eu entendi, no meu olhar e até pelos estudos, pela psicossomática, é essa vulnerabilidade de você baixar a sua energética, mesmo de contrair aquilo ali ao cenário perfeito. E aí a mídia foi esse cenário, as nossas familiares, perdas muito próximas. Eu não, graças a Deus não perdi, mas vivi situações bem delicadas próximas de você ver a avó definhar, pai definhar, pelo medo. Pelo medo. Imagina a senhora que cuida de muitas pessoas, multidões. Você vê a pessoa definhar, porque é um desespero. Então, assim, pelo olhar almático, né, trabalhando a mente, o que eu vejo? O que eu trabalhei e trouxe a reflexão? Então, para onde você olha? Como você acolhe seu processo? Porque se tem um medo real que você sentiu vulnerável, num momento assim de crise, você vive isso. Ou repete. Repete, muitas vezes até sem entender por que repete. E a gente não precisa repetir. Porque a gente vê muito no cenário até empresarial, é na crise que você se reinventa, é na crise que você vê quem sobressai. E é verdade, eu vivi isso. Márcia, eu vivi isso. É na crise que o dinheiro muda de mão. Teve muita gente que perdeu, mas muita gente que ganhou. Exatamente. Teve tudo. Só que o que a pandemia veio mostrar, ao meu ver? Como a gente funciona na vida. Não é diferente. Ela só maximizou. Sim. Os relacionamentos foram maximizados. Assim, só fez enfrentar, forçou. Foi assim, uma forçação. Porque forçou, não tem como escapar. Então, você está ruim no casamento, então agora você vai ficar ali, daí você vai ter que ver, entende? E daí muita gente que já não estava, famílias que não estavam de verdade. Poderiam reverter, mas daí cada um teve os caminhos a escolher. Daí são decisões, né? Mas o que eu vejo? Que ela mostrou exatamente... Só que muitas vezes a gente não... Por não ter uma identidade firmada, e eu também creio nisso, primeiro que somos filhos de Deus, mais semelhança, e não conhecer, mesmo que a pessoa não tenha fé, porque eu trabalho com todo tipo de gente também, se a pessoa não tenha fé, mas ela sabe quem ela é, exatamente, que as dores dela não a definem, que ela tem talento, que ela é potente,
Porque, às vezes, por não ter vivido uma vida potente, uma vida vulnerável, ela nem se sabe quem que ela é. Nem aqui e nem para Deus. Então, isso tudo deixa muito vulnerável. Então, é isso que eu trabalho. Eu vou trabalhando quem ela é aqui, e eu entendo que quando ela vence os bloqueios da alma, quem já tem a fé e a espiritualidade, aumenta. Porque daí ela entende, se o pai da terra desprotegeu, se não teve quem protegeu, mas ela elabora isso, que é um medo real, uma desproteção real que ela viveu, e elabora a conexão. E daí eu vejo que possibilita, amplia a possibilidade de acesso ao Espírito, entende? A esse acreditar, potencializa a fé, tanto na vida quanto em Deus. Então, vejo que está muito junto. Muito Só que bom. o bloqueio da alma vai impedir o bloqueio no Espírito. Em Deus. Uau! Já falar sobre bloqueio ainda hoje nesse programa, viu? Ô, Raquel, pegando um gancho só para finalizar esses últimos 2 anos de Covid, como empreendedora no ramo de bolsas, Sim. como é que foi para se manter? Eu tiro uma base aqui, por exemplo, Barueri aqui, gente, foi muito engraçado, mas lá, o modo de falar é engraçado, mas muito bom o saldo. Porque na época de pandemia, nós tivemos mais de 10 mil, acho que foram 12.500 mais ou menos, mais de 10 mil empresas abertas na cidade. Olha para você ver, as pessoas tiveram que se virar. Como é que foi manter o seu negócio? Porque assim, não é só manter o negócio, você precisa manter sua vida. A gente tem as contas para pagar, tem tantas outras coisas. Como é que foi esses 2 anos? Como é que conseguiu se manter como empreendedor? Olha, foi uma oportunidade, posso dizer que é uma das melhores fases da minha vida que aconteceu, porque eu abri a empresa logo antes, na época eu morava no Rio, em Niterói, e eu trabalhava com faxina durante a semana, e todo dia eu chegava em casa e eu fazia crochê. Então eu falei assim, Senhor, eu entendi, eu vou fazer faxina até o Senhor falar, chega, e vou continuar fazendo crochê. Então eu tinha um ritmo de vida muito acelerado. Eu acordava 5 da manhã para me estudar, para me fazer crochê, me preparava, ia para o trabalho, fazia faxina, chegava em casa, fazia crochê novamente. E foi muito bom porque eu falei assim, Senhor, eu tenho uma palavra que você me deu aos 13 anos. Ele falou assim, minha mãe morreu, eu tinha 8 anos, e eu perguntei para Deus assim, Deus, por que o Senhor levou a minha mãe? É tão difícil não ter mãe? E ele falou assim, para que você se torne quem eu desejo que você seja. E eu estava chorando muito, compulsivamente, com 13 anos, falando, eu sei o que não é ter mãe. Por que o Senhor levou? É muito difícil. Ele falou, para que você se torne quem eu desejo que você seja. Então, eu vi que eu tinha um futuro, que estava nas mãos dele, então eu não iria morrer pelo Covid. Mesmo com toda a prudência, trabalhando com máscara e tudo mais. Mas eu trabalhava muito, e eu chegava em casa, fazia crochê, e eu falei assim, eu vou me dedicar a isso, porque no momento certo o Senhor vai se encerrar esse ciclo e eu vou trabalhar exclusivamente com crochê. Eu trabalho com exclusivamente, deve ter um ano e meio. Logo assim, depois ele falou, se encerrou, eu fiz uma cirurgia no cérebro. E eu lembro que antes da cirurgia, eu já dei tchau para o pessoal que eu trabalhava, e eu falei assim, olha, se encerra, eu não vou voltar. Olha só. Eu sinto no meu coração que eu não vou voltar para a faxina. E foi muito rápido, assim, eu fiz a cirurgia, coisa de uma semana eu já fui morar em outro estado, em outra cidade. Passei 1 ano nessa cidade, e aí ele falou assim, vai para São Paulo. E eu falei, Deus, mas eu vou para São Paulo, eu nem gosto de trânsito, eu não gosto muito de prédio, essas coisas, eu prefiro roça. Ele falou assim, vai para São Paulo. Aí eu falei assim, olha, então se isso é do Senhor, eu vou vender tudo e vou. E coisas de 2 semanas, eu vendi tudo dentro da minha casa e vim para São Paulo. Olha só. Tem 5 meses que eu estou aqui e, assim, a melhor fase da minha vida. Porque obedecer a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Uau. No gancho da terapia, como eu conheci a Márcia, eu faço terapia com ela e eu falei assim, Márcia, eu me sinto desprotegida, porque eu não tive isso na minha infância. Eu não tive o pai, eu não tive a mãe. Eu tive pessoas que cuidaram de mim, mas não com esse entendimento. E como isso é importante. Porque eu falei assim, ela me dá a base que eu preciso para me vencer qualquer coisa. Tipo assim, vamos construir um prédio alto. Ela já me dá esse sustento. Ela fala assim, Raquel, você está num bom caminho. A gente ora, a gente... em tudo que ela aprendeu, em tudo que ela faz, eu me sinto protegida e, assim, é isso aí, construir o que Deus quiser é muito bom. Isso é a importância dos pais estarem bem equilibrados para ter esse entendimento, porque os filhos precisam disso, senão eles crescem desprotegidos. Isso aconteceu com muita gente, aconteceu comigo e eu falei assim, Senhor, como o Senhor pode me chamar para algo grande
sendo que eu tô com medo porque você não tem uma base. Então, quando você tem um entendimento de uma pessoa que traz esse entendimento para você, você fala assim: estou firmada na rocha. É irrevogável, não tem como. Você vai viver os planos de Deus e os sonhos de Deus. Ô, Márcia, só pegando um gancho, quando ela fala assim, você me corrige, Márcia. Quando ela fala assim, eu fui pro hospital, dei tchau pros meus amigos, falei, eu não vou voltar mais. Ela superou o medo e ela conseguiu identificar quem ela era? Eu Pra dar um acredito próximo que passo? sim, porque ela entendeu como ela já estava conectada e ela, né, na fonte, eu digo, e que ela traz essa relação, ela já sabia. Porque uma pessoa que tem conexão com Deus, ela tem mais a intuição, tem a direção, tem essa sensibilidade. Então você sabe quando um ciclo fica para trás. E daí, mas quem não tem, né? Quem não acredita em Deus? Se você está alinhado, entende, está integrado, você vai sentir. E é o que muitos falam da intuição, mas que também para quem tem a espiritualidade a gente vê que é a conexão com Deus, que ele vem aí em forma de intuição. Bem. Ô, Bispa, muita gente também está perdido na igreja por crise de identidade, né? Sim, A identidade, a vida espiritual e emocional, ela tem que se alinhar, né? tem que se olhar. Eu sempre falo, né, que se o meu espiritual estiver bem, eu vou conseguir conciliar tudo na minha vida. Porque tudo não vai se tornar um gigante. Nem tudo vai se tornar uma barreira enorme, né? Porque a minha fé, ela consegue transpassar tudo isso. E o próprio Jesus, ele fala isso, né? Que não há barreiras a qual ele não possa vencer. E que se ele venceu, nós somos capazes de vencer e fazer coisas maiores do que aquilo que ele fez. Né? Uma das palavras que me conforta todos os dias no Evangelho é a questão de que eu chamei vocês para fazer coisas maiores. E quando eu olho para o cenário que Jesus viveu, Jesus fez coisas extraordinárias, que às vezes nós, seres humanos, se sente incapaz de fazer. Aí eu entendo que é a minha fé que faz com que as coisas aconteçam. E eu estava aqui observando que ela falou a questão da direção. Né? Eu vejo assim as pessoas muito sem direção, até dentro da própria igreja, né? E por quê? Porque eu fico sem direção, porque eu ouço muitas vozes, como eu já disse aqui, mas eu não ouço a voz de Deus. O Espírito Santo, ele fala conosco o tempo todo. Quando vem aquela vozinha no teu coração dizendo assim, peraí, eu não estou sentindo de ir em determinado lugar, eu não estou sentindo de entrar nessa parceria, eu não estou sentindo de me unir a, não sei, tem algo, tem um bloqueio. Eu tento amar, mas eu não consigo amar ela ou amar ele. Isso já é o Espírito Santo te dando uma direção daquilo que você precisa ter coragem de afirmar em você mesmo. Né? Então, peraí, de se posicionar e dizer, então a resposta ele já me deu. Mas eu tô colocando uma venda nos meus olhos, né? E para não ver aquilo que o Espírito Santo já me deu como direção aqui na terra. E voltando de novo para Josué, jovem, que andou com Moisés, viu Moisés, um líder ali muito direcionado por Deus, porque se não fosse, Moisés não tinha conseguido andar o tempo que ele andou ali, levando aquele povo, né, para a terra prometida. Agora o Moisés morre, e aí Deus fala assim, peraí, quem que eu vou escolher? Alguém forte, alguém corajoso. Porque alguém forte e corajoso dificilmente vai perder, né? Dificilmente vai parar por uma barreira, né? Então, vem cá, Josué, tu é forte, tu é corajoso, mas, porém, tu precisa de uma direção. É Deus dizendo, não é na minha força, não é na tua força, não é na tua sabedoria, nem na tua inteligência. Eu costumo dizer que 50% é nós, de atitude, posicionamento. 50% é de Deus, né? Se for só o 50% humano, a probabilidade de dar errado as decisões, né, as coisas qual que a gente projeta para fazer é muito grande. É muito grande. E aí eu sempre costumo dizer, eu ministrei sobre isso domingo passado. Nossa. Vamos buscar os 50% de Deus, gente? Vamos buscar? Sim. Vamos buscar, porque eu quero perguntar para você, eu pergunto muito isso para pessoas que se afastam de Cristo, porque sofreu uma decepção na igreja, ou com alguém, e aí ela se afasta. Eu falo, peraí, mas esse tempo que você estava, eu acho que você estava só com 50%. Vamos entrar agora com 50% de Cristo, que vai dar certo.
Vamos tentar de novo, né? Então, assim, um homem sem os 50% de Jesus, ele é como se fosse um homem que vai um exemplo, para a Praia Grande, à noite, sem o farol do carro ligado. Ele vai, mas ele não tem a direção. Provavelmente ele vai bater e ele vai morrer, e os planos vão morrer, os sonhos vão morrer. Então, esse ano, eu falo assim, Deus, eu quero mais direção tua. Eu quero mais visão tua para aquilo que eu vou fazer, porque eu acredito muito, e que legal ver aí na tela do teu celular, né? Muito Então, mais bacana. uma vez, Deus está aqui confirmando no meu coração. Você está certa. A visão para esse ano é essa, né? O cenário está um monte. Tem empresas fechando. E é lindo ela falar também, eu sempre ouço isso desde pequena, que quando tem alguém caindo, tem alguém se levantando e tem alguém ganhando muito. Né? É alguém que está na visão de Deus e na visão dele, né? O 50-50. E se isso precisa para a tua vida, para a minha vida, vamos buscar esse ano. Vamos conquistar, né? E eu estou crendo muito nisso, gente. Isso é bom demais. Pode falar, por favor, Márcia. A senhora falou de direção, e uma coisa que é o que eu trabalho, porque quando você se conhece, a gente repete, daí são os padrões que se repetem. E daí é um pouco da vulnerabilidade, né? Se você se sentiu vulnerável, daí diante de uma crise você se sente vulnerável porque não teve uma base no físico, né? De pai, mãe, complementando o que a Raquel colocou. Isso é real. Então, o que faz? E muitas vezes a gente traz essa sensação da criança, é o que repete, sem entender, porque não é consciente. Muitas vezes não é, porque eu passei isso de criança. Você só sabe, traz a sensação que repete, mas não é claro. Então, o que eu trabalho? Porque daí interfere na direção. Então, o que interfere? Você trazer a dor e não elaborá-la, não entendê-la, não compreendê-la, e não separar. E tratar mesmo. E o tratar é o quê? Ter clareza, perdoar, você falou sobre isso, saber quem você é, com seus talentos, com seus pontos fortes, não só com os pontos fracos. Eu falo que os pais, eu também vivi isso. Hoje, eu dou direção, mas eu não tive apoio. Mas você vê, nossas dores têm intimidade com o nosso propósito, é o que falam. Daí, como falar de viver propósito se eu nem sei que sentido é a minha vida? Eu peguei muitas pessoas sem sentido de vida para suicidar. Por quê? Porque elas não se viam nem nelas, na vida delas, quem dirá Deus, uma relação muito fraca. Então, o que ajuda é o meu processo, e que eu vejo e que daí potencializa na espiritualidade, né, na conexão com Deus. Você saber e valorizar a sua história, porque o que nos traz até aqui são nossos erros e acertos, são nossas dores, nossos recursos, é um conjunto. Só que daí, quando a gente entende, consegue deixar o passado para trás, no lugar dele, mas trazendo os aprendizados, porque quem fica muito no passado fica deprimido. Sim. E aí, a depressão é um estado de estar no passado com coisas mal elaboradas. Aí sim, daí você vai integrando, conhecendo, entendendo sua história, mas quem você é além das suas dores. E aí é possível uma direção. Aí muda. E eu falo como uma pessoa que vivi isso, e hoje entrego isso e acredito, né? Porque daí você começa a falar, agora eu estou entendendo o propósito de eu ter passado por isso, que tem a ver com a sua fala. Você quer falar um pouquinho? Sim, eu falei com a Márcia esses dias que eu estou lendo Provérbios 31 todos os dias. E aí eu falei assim, tem uma frase que te define. Fala com sabedoria e ensina com amor. Uau. Todos os dias eu tenho uma terapia com ela, com a Márcia. E o que mais me choca é que eu falo assim, você não tem noção. É o prédio sendo construído muito firme na rocha. Deu falar alguma coisa com ela, ela fala assim, você está tendo esse posicionamento por conta disso, disso, disso. É um desbloqueio. É tipo assim, abriu a minha mente e eu falo, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu fico chocada com tudo que eu aprendo. É fundamental para o ser humano, senão ele se perde. E tem que ter o Espírito Santo, porque eu me recordo que foi ele me guiando. Eu lembro que na primeira cirurgia do cérebro, logo assim que eu fiquei 3 meses em casa, eu já trabalhava com a faxina, eu tive que ficar me recuperando, e isso foi muito desafiador para mim, porque eu tive que ficar quieta em casa sem fazer nada. E aí eu comecei a entrar em questionamento. Eu falei assim, Senhor, eu vou ser para sempre faxineira? E essa pitada de milhão que está na minha cabeça? Me fala o que eu tenho de bom aqui, porque para mim, eu presto para alguma coisa? Falava assim com ele.
E aí, uma semana de questionamento, ele falou assim, faz crochê. Faz crochê. E eu falei, nossa, eu nunca tinha feito crochê. Eu nunca peguei numa agulha de crochê. Então, ele me direcionou, ele falou, faz crochê. Eu aprendi pelo YouTube. Eu fiquei uns 4, 5 meses treinando. Aí, comecei a fazer chaveirinho de crochê, comecei a fazer bolsas de crochê. E eu tive um direcionamento dele. Ele falou assim, cria uma marca, patenteie essa marca, porque ela vai ser assim, assim, assim. Então, é direcionamentos. Na segunda cirurgia, eu me recordo que eu sabia que eu ia me mudar. Eu sentia no meu sangue que corria na minha veia. Eu falei assim, eu vou me mudar. Aí eu falei assim, Senhor, para São Paulo. Eu falei, Deus, eu não gosto de lugar gigante, não. Me deixa na roça. Eu tenho internet, eu tenho tudo. Tá tudo certo. E aí ele me enviou para perto da minha família, para Petrópolis. Mas assim, eu não sabia. Eu nunca sonhei voltar para Petrópolis. E assim, uma semana, o mundo virou e eu fui para Petrópolis. Passei 1 ano. Chegou 1 ano, eu comecei com a inquietação dentro de casa, de eu falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu falei, eu não estou devendo ninguém, meu lugar está pago, eu não estou apaixonada, sofrendo por causa de homem, está tudo certo na minha vida. Mas eu não conseguia ficar em casa, eu não conseguia mais ficar naquele lugar. Eu falei, eu não consigo olhar e sentir paz, eu tenho que sair daqui. Para onde que eu vou? E ele falou, vá para São Paulo. Aí eu falei, então, se é do Senhor, eu ainda pedi uma... Eu geralmente não peço essa resposta, mas eu estava chorando o dia inteiro com essa inquietação. E eu falei assim, Senhor, eu vou ouvir essa mensagem, essa pregação de domingo. Eu falei assim, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou obedecer. E aí ele falou assim, vá para São Paulo. Quando ele falou, vá para São Paulo, recebi uma notificação no meu celular falando, alugou um quarto aqui em Barueri e tal. E na mesma hora, eu falei assim, eu vou te ligar. Falei com a moça, com a Pri. Quando eu ouvi a voz da Pri, eu falei assim, encontrei minha casa. Eu tinha certeza absoluta. Depois que eu fechei tudo, eu contei para minha família. Aí eles falaram, você é doida demais, menina. Como você vai vender a sua vida e você vai para um lugar onde você não conhece, morar com pessoas que você não conhece, um lugar que você nunca nem foi? Eu falei assim, é direção. Então, assim, se Deus falou, é seguir a voz do Espírito, porque às vezes ele vai ser claro, mas às vezes também ele pode ficar em silêncio. Mas se você pergunta, você encontra. Eu só descobri esse dom de fazer crochê porque eu perguntei, porque eu falei, Senhor, o que eu tenho de bom? Eu faço alguma coisa de bom na vida? E aí ele falou, faz crochê. E eu nunca pensei, 1% de chance. Eu nunca pensei. Então, ele direciona, o Espírito Santo, ele direciona. A intuição é Deus falando também. Então, a gente tem que observar isso. Ele vai falar assim, olha para fulano. E ele vai dar uma direção. Ele vai falar assim, ó, ele fecha, né, com outras pessoas. Ele fala assim, aqui não tem nada, não precisa nem falar. Tem Uber que eu entro e você vê Deus fazendo algo que você fala, meu Deus. E tem gente que ele, tipo assim, ele parece que fecha a sua boca e ele falou assim, não é aqui, pode ficar quieto. E você fica assim, uau. É ter esse relacionamento, tudo disso. Eu lembro que eu me converti, eu tinha 20 anos de idade, e eu passei 10 anos sozinha, assim, longe da minha família. Então, eu vi Deus me tratando muito, me tratando demais. E aí, ele pegou, e eu lembro que foi esse relacionamento que ninguém pode... Não foi igreja, sabe? Não foi na igreja, só ir na igreja. Foi um relacionamento interno, de eu falar assim, eu vejo você, Pai, mudando o meu caráter. Eu falei assim, não tem como apagar. Eu falei assim, se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Eu te conheço, não de ouvir falar, mas te conheço pessoalmente. Eu vi você me tratando, me curando. E quando mais você busca, mais você encontra, né? A palavra fala, bate, a porta será aberta. Buscar e achareis. Uau, que tempo bom de conversa, de bate-papo, é bom demais. Só lembrando você que é pastor aqui na nossa cidade de Barueri. Aliás, um projeto de lei do nosso pastor e vereador Reinaldo Campos não está aqui hoje, em compromisso do trabalho da agenda do governo. Aliás, quero deixar um beijo ao nosso prefeito Rubens Furlan, nosso vice Beto Priteri, nossa querida deputada Bruna Furlan. Lembrando que o projeto de lei do pastor Reinaldo Campos, igreja em Barueri, não fecha mais. Agora, igreja aqui na nossa cidade é atividade essencial. Claro, em caso de um Covid, um protocolo, porcentagem de pessoas, né, os protocolos devidos, mas é considerada atividade essencial. Parabéns pelo projeto, vereador. A gente tem que chamar rapidinho, coisa de 1 minuto, nossos comerciais. Quero agradecer você, patrocinador, colaborador da TV Barueri, que mantém todos esses programas, toda a TV de pé funcionando 24 horas por dia. A gente volta em 1 minutinho com os nossos comerciais. Até daqui a pouco, Põe Palavra.
Master e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. É isso aí, voltamos ao vivo aqui no Pão e Palavra, noite de segunda-feira. Olha só, quero desejar a você uma semana abençoada também pelo nosso pastor e vereador Reinaldo Campos. E hoje, numa noite especial, olha, tá nota 10 esse bate-papo, é gostoso de ouvir, a gente aprende com vocês. Bispa Solange, Márcia Guimarães, Raquel, nossa empreendedora, empresária. Ô Bispa, casa nova, né, da igreja? Casa nova. A gente está ali na Cruz Preta, praticamente, né? Ali na Rua da Pertinho ali Feira. do Parque Municipal. É, e assim, um salão muito gostoso. Sabe quando você entra e você sente, quando eu ouvi você falando do Espírito Santo te guiando para a tua casa, né? Sabe quando você entra e você sente, epa, é aqui a minha morada, né? E dia 17 agora de março a gente vai fazer aniversário. Eu quero já convidar 3 vocês anos? aqui. 3 anos? 5 anos. Eu preguei no aniversário de 1 ano. Não, Foi. de 2 anos. Foi de 2. Eu preguei lá no aniversário de 2 anos. É. Levei o do lá e ele levou uma palavra. Você falou do livro de Provérbios, eu sempre falo para os jovens. Começa a ler, não vai nem para o Velho e nem para o Novo Testamento. Vai primeiro para Provérbios, depois Eclesiástica. É o livro da sabedoria, do aconselhamento mesmo, né? Então, assim, esse ano conto com você lá, hein? Não, e é verdade, você falando aqui, Dia eu tô 17. lembrando aqui, passando o filme, eu conheci você no aniversário de 1 ano da sua igreja, que eu fui Sim. com o vereador lá. Sim, Aí no aniversário de 2 anos eu preguei lá. foi. E depois a gente manteve a amizade aí. Foi. E olha, é tão bom falar com a bispa, vale a pena acessar as redes sociais dela depois, você dá um pulo na igreja dela. Eu, particularmente, eu gosto muito de falar e honrar as pessoas, isso é importante. Quando eu preciso de alguma oração, alguma orientação, é uma das primeiras pessoas que eu ligo. Não ligo mesmo? Peço oração pra você? Liga. E ele fala sempre assim, você é minha mãe na fé, você é minha pastora. Eu falo, gente, eu quero ser um instrumento na mão de Deus, e a minha chamada mesmo, meu propósito, é poder ajudar, é poder contribuir com um pouquinho que Deus me dá, com uma porção, para que as pessoas venham se sentir melhor. E se eu puder contribuir para essa pessoa poder se levantar, poder acreditar no potencial dela, como já foi falado aqui, no que Deus tem para ela. Pouco bem aplicado multiplica. Márcia, pode falar de novo, por favor. Pouco, isso é tema de pregação, hein? Repete a frase, Márcia. O Isso é- pouco bem aplicado se multiplica, então nada é pouco, é bem aplicado. Gente, ela... Esse é um tema de palavra, bispo. Vou pegar esse tema para me ministrar. Forte, amei, viu? O bispo tá na rua, Tá na rua Vitorino Calegari, número 39. atrás da padaria da Cruz Preta ali. E ali, exatamente, ali é o ponto, hein? É o ponto ali. Quais os dias de culto lá, bispo? É quarta-feira, às 19h30, sexta-feira, às 19h30 e domingo, às 18h, culto da família. Culto da família. E agora a gente vai começar a terapia de casais, Uau. que eu falo que é terapia do amor. Então, eu falo para os casais lá, gente, sabe aquela lua de mel? Vai voltar, viu? Com toda a intensidade. Porque as pessoas parecem que depois de 1 ano elas começam, né?
ficar morna uma com a outra. O homem não quer mais usar o perfume caiaque, nem o Malbec, nem aquele sapato branco da Nike, nem aquele tênis. Eu falo pro bispo, meu esposo, amor, sabe que eu me apaixonei por você? Quando eu te vi com aquele tênis da Nike branquinho, e aquele perfume, né, que eu amo, aquilo me tocou, aquilo ficou gravado na minha mente, como uma informação sobre ele. E quando a gente passa um tempo casado, parece que a gente deixa de fazer essas coisas, né? E eu falo que a terapia do amor, vou até convidar aqui a Isso que doutora. eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar Eu assim, vou você agora tem uma convidar. parceira do seu lado aí. Meu Deus do céu. Tirou as palavras da minha boca, Bispo. Eu ia falar assim, agora você tem uma bela de uma parceira do seu lado. Ela que eu vou grudar. Tem não, já Raquel? grudei. Ela tem muito conhecimento sobre relacionamento. Eu aprendo demais. Eu falo, meu Deus do céu, tô aprendendo a ser uma boa esposa, porque ela te dá muita ideia bacana. Nossa. Ensina demais. Os casais do Templo de Adoradores a gente vai amar. Olha, inclusive está convidado, Dudu, não só quem é de lá, pode vir quem não é também, quem quiser vir conhecer o trabalho. Muito A bom. nossa ideia esse ano é casar muita gente. Casar. Porque quando você cria A gente aliança... está na fila. Ó, Vocês estão na Senhor. fila? Amiga, eu vou te falar que eu tenho a unção de casamento, tá? Quando eu profetizo, vai casar em nome de Jesus. Isso é bom demais. Recebe bom essa demais, né? oração. É maravilhoso. Nós recebemos, né? Olha, Olha só, Bispa, eu falei que eu busco ajuda com você. A gente tem sempre uma vida muito corrida, o governo principalmente. A gente atende uma cidade toda, são mais de 300 mil habitantes. A gente não para 24 horas. Eu também preciso me buscar orientação, não só na palavra, mas com pessoas como eu busco com você, com meu pastor. Busco muito com você também. As pessoas precisam entender que é preciso procurar ajuda, tanto com pastores como com psicólogos, psiquiatras. Essa ajuda é muito importante reconhecer isso, né? com certeza, né? A Bíblia diz que nós devemos buscar os santos, né? Ou seja, ou as pessoas, as autoridades ali que estão sobre você, seja ela espiritual, não espiritual, né, para buscar uma ajuda. Eu sempre falo para as pessoas, e eu falei isso hoje, gente, eu não consigo nada sozinha. Para mim comer o pão, o padeiro tem que fazer. Né? Assim, para mim vestir essa roupa, alguém fabricou, alguém estudou. Então, a gente não consegue nada sozinho. Tudo que a gente conquista tem sempre uma parceria de alguém. Né? Então, nós precisamos entender. Esses dias eu falei lá na igreja, gente, olha, quem precisar de aconselhamento, quem precisar de uma oração no lar, que eu amo orar no lar das pessoas, quem precisar de uma visita, eu não tenho uma bola de cristal para saber qual é a tua necessidade. Tem coisa que Deus revela o profundo, oculto, escondido, eu tenho esse dom. Mas tem coisa que Deus não revela. E a Bíblia diz, buscai aos santos na sua necessidade, fale a sua necessidade. Porque aquilo que a gente não conseguir ajudar, a gente vai buscar ajuda para ajudar. Que é aquilo que eu vou fazer, levando a doutora lá, né? Para ajudar, para agregar, né? E trazer um crescimento. Então, é necessário. Muito bom. Ô, Raquel, rapidinho, tenho visto nas suas redes sociais, eu sou um cara que observo muito. Você busca muito conhecimento em empreendedores, em palestras, mentorias, essa é a palavra. Sim. Vejo que você sempre está buscando mentorias. Como é que você faz a junção dessa mentoria para o crescimento da sua área profissional? Coloco em prática aquilo que realmente faz sentido. Isso aí, eu busco a Deus para direcionar. Falo assim, me dá criatividade, Pai. Me dá inovação, Pai, para me fazer o negócio acontecer aqui. Inclusive, eu vou começar a dar aula agora na Secretaria da Mulher para as pessoas lá. Beijo a doutora Giane, nossa secretária da Mulher. Ele é uma graça. E é maravilhoso. E assim, eu quero ensinar. Eu falei assim, eu tenho que multiplicar talento. É o que a gente aprende. A gente quer passar isso. Então, assim, muitas das pessoas, elas têm filho pequeno. É assim, o meu maior chamado. Eu falo assim, Senhor, eu quero ajudar mães. Não só todo mundo que quiser ajuda, mas assim, principalmente o foco de pessoas que têm filho pequeno e às vezes tem que ficar em casa e não tem renda, muitas das vezes. Então, o crochê, você pode estar em qualquer lugar. Eu posso estar de férias, eu posso estar na casa dos meus pais, dos meus tios, né, no caso. Posso estar em qualquer lugar que eu estou trabalhando. Eu levo meu linho, meu crochê e tá muito bom. Eu fico ali, Senhor, vou fazer isso aqui. Aí, geralmente lá em casa, eu sempre gosto de deixar as linhas no meu quarto. Que aí eu fico assim, olhando para a parede onde estão as linhas, e eu falo assim, Senhor, o que você acha? Você acha que essa cor vai ficar boa? E às vezes eu acordo de madrugada e falo assim, não, isso aqui vai ficar bom. Eu não vou fazer agora não, mas eu vou fazer amanhã. E tem dia que, assim, vou vir à noite e é maravilhoso.
Então, assim, a criatividade e a inovação é você buscar, você vai encontrar. Se você buscar, você vai encontrar aquilo que você busca. A palavra é uma profecia, uma decisão, é uma coisa direcionada para ele. Bata e a porta será aberta. Talvez não vai ser na primeira vez. Eu fiquei 1 semana orando, questionando, falando, eu tenho uma coisa de bom, pai. Meu Deus do céu, o que tem que eu não estou sabendo? E ele falou, faz crochê. E sempre a gente tem vários dons e talentos. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma excelente cozinheira. Se eu quisesse trabalhar com isso, eu poderia fazer quentinho, eu poderia ter um restaurante, por exemplo. É quentinha, né, que fala, né? No Rio é quentinha. Aqui é o quê? É marmita. É marmita, então. Eu sei morei no Rio fazer uma 4 anos, faxina. adoro o Rio de Janeiro. Eu sei fazer uma faxina top. Então, eu poderia trabalhar com isso. Mas ele escolheu. Ele falou assim, agora está no momento de você fazer crochê. Isso é maravilhoso, porque é um dom e talento que todo mundo tem vários. A gente só tem que identificar qual é aquele que Deus ele quer nesse momento para você. Hoje é a apresentação. Você é um apresentador. Amanhã você é um presidente, por exemplo. Ele pode te capacitar, te chamar para isso. Então, é a gente entender aquilo que ele está direcionando. É exatamente isso. Todo mundo tem um dom. Todo mundo Precisa tem. se descobrir, saber. Exatamente. Né? Eu também pensava que eu não era criativa. Eu falava assim, Deus do céu, eu sou burra, Senhor. Me ajuda, Deus. E aí ele pegou, aí eu falei assim, eu comecei a fazer crochê, aí eu aprendi pelo YouTube, então os professores me ensinavam e eu aprendi aquilo ali e fazia aquilo ali. Só que aí depois de um tempo eu falei assim, não, aí eu comecei a criar. E eu falei, nossa, mas eu sou boa nisso. Nossa, eu sou muito boa nisso. Então, hoje, na minha empresa, eu falei assim, eu vou delegar qualquer outro trabalho. Eu vou trabalhar com a criatividade. Eu falei assim, eu gosto de criar. Não de fazer 10 vezes a mesma coisa. Tipo assim, cheguei na perfeição da bolsa, eu falo assim, agora eu tenho que ensinar. Porque se eu fazer ela 10 vezes, eu fico deprimida. Eu falo, oh, meu Deus do céu, que canseiro. Deixa eu fazer uma coisa diferente, porque eu não vou querer fazer aquilo. Então, a gente identificar aquilo qual é a sua especialidade. E você delega os outros trabalhos. Isso é muito bom. Olha, eu tô olhando a hora ali, passa muito rápido. A gente só tem mais 5 minutinhos aqui, mas não posso deixar. Eu sei que não dá para detalhar, mas vai ser um papo rápido, Márcia. Mas me corrija a pergunta se eu estiver errado, tá? Mas as pessoas, elas têm travas na vida, né? Bloqueios em diversas áreas. Quais são aqueles mais pontuais? E por que existem esses bloqueios? Todas as travas, elas vêm e são construídas na primeira infância, principalmente o que eu trouxe dos padrões que se repetem. E por falta de proteção, principalmente, exposição a estresse tóxico, são brigas, violência física, violência emocional, violência sexual. Esse é um combo destrutivo, né, que eu chamo é chamado de estresse tóxico. Então, o nível de exposição que a criança passou vai interferir nela, em quem ela acredita ser, e vai interferir na vida adulta. Vão ter eventos que também, independente, não acontece. Tem coisa muito forte que acontece na nossa vida adulta que também nos bloqueia. Mas a maioria, eu vejo que é de primeira infância, porque daí já traz uma identidade fragilizada. Entende? E aí o trabalho eu amo prevenir. Então eu vejo assim, hoje cuidar de mulheres é cuidar de famílias. Quando eu cuido de um homem, também eu estou trazendo um homem mais equilibrado, entendendo que ele vai estar mais posicionado dentro da casa dele. Então, e quanto esses pais trabalhados, eles conseguem ter uma visão de cura deles, eles já trazem um modelo diferente de família. Então, para mim, isso é o que mais me inspira, cuidar e ver que estão sendo, lá no final, são famílias restauradas. Amém. Poxa, eu queria te perguntar tanto mais. A gente vai ter um programa para falar sobre isso. Bispa, a gente já está encaminhando para o final, passa muito rápido, quero te agradecer. Mas antes, uma última pergunta para você. Ano de 2023, por que é tão importante a gente buscar a Deus, sabe? Aquela pessoa que está indecisa, aquela pessoa que está um pouco mais afastada. Por que é importante a gente ir na igreja ouvir a palavra? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, né? E as pessoas falam assim, mas Deus está em todo lugar. Sim, Ele está em todo lugar, né? Mas tem lugares que são preparados para que aquela presença se manifeste de uma forma diferente. De repente você está em casa orando, mas o ambiente não foi preparado para isso.
De repente você está trabalhando, mas o ambiente ele não está preparado para isso, para ter uma conexão com Deus. Eu falo que é igual um choque, um raio que liga, que tem que ligar na terra e tem que ligar lá. Então, para ter essa ligação, para ter esse relacionamento, essa conexão, é necessário preparar o ambiente, né? E eu vejo muito a igreja, a casa do Senhor, o templo, um lugar de conexão, um lugar de comunhão, um lugar onde as pessoas elas se conectam, tudo no mesmo propósito. Por isso, muitas das vezes, para dar a impressão, isso é real, de que respostas de oração ela vem muito mais rápido dentro dos templos, né? Porque ali é aberto um campo espiritual muito grande, aonde é ligado na terra e é ligado no céu. Então esse negócio foi uma coisa que para mim na minha percepção a pandemia ela complicou muito. Eu sinto que as pessoas se afastaram mais de Deus em vez de se aproximar mais, porque a tecnologia foi bom por um lado, mas foi muito ruim pelo outro. Hoje as pessoas a maioria das pessoas estão preferindo mais conectar a Deus através de um equipamento eletrônico, como a TV, computador, celular, do que elas se unir a outras pessoas, ao corpo de Cristo, no mesmo propósito. A gente tinha uma impressão de quando terminasse a pandemia, os templos iam se encher. As pessoas iam viver um verdadeiro avivamento espiritual que aconteceu lá na Rua Azusa, né? Mas não foi isso que aconteceu. Aí eu percebi, eu tive um olhar e eu converso com muita gente, de que muita gente ou se afastou, ou saiu da presença mesmo, buscar outros caminhos e não permaneceram. Então, assim, eu quero dizer para você, se você que está assim, volta pelo amor de Deus. Porque você precisa de uma direção, como foi falado aqui, você precisa de um fortalecimento. É muito gostoso orar em casa, fechar a porta do quarto e orar, mas é necessário o corpo estar ligado na videira. Nós somos o corpo, nós precisamos estar juntos, na mesma conexão. Então é importante para viver esse ano de realização, é importante permanecer. É importante estar junto com o meu irmão, porque a união e a comunhão faz a igreja forte na terra. Com certeza. Né? Então é isso. Quero assistir um culto lá no Templo de Adoradores de Jesus Cristo, Rua Vitorino Calegari, número 39, Jardim Paraíso, Barueri. Os dias, mais uma vez? Quarta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30 e domingo, às 18 horas. Quer deixar um beijo, um abraço, um recado, Bispa? Eu quero deixar um beijo pro meu Brad. O Bispo é um lindo. O meu Brad, o Bispo Guimarães, um beijo no teu coração, eu te amo, você sabe beijo, disso. Bispão, o senhor é uma bênção. Né? Pro meu neto Caleb, que está completando Olha ano só. hoje, inclusive eu tô lá organizando a festinha dele, Tem eu vim bolo. aqui porque eu dei a minha palavra, eu preciso Vai estar ser aqui demais. também, né? Caleb, vovó te ama, um aninho, quero dizer para você que você vai vencer, Caleb. Glória a Deus. E é isso. Bispa, muito obrigado em nome da TV Barueri, do nosso vereador Reinaldo Campos, nosso pastor, deixa um abraço a você. Mais uma vez, obrigado. A casa é sua, viu? Obrigada. Sempre. E, Raquel, obrigado por ter vindo. Só para fechar rapidinho, 30 segundos, como encontrar a felicidade e o equilíbrio entre a sua profissão e o dom do que Deus te deu? Como é que você encontra a felicidade nisso tudo que você faz? É encontrar o seu chamado. Existe um propósito, que é conhecer a Deus e Deus ser conhecido através de você. Amém. Só que a gente tem plano, Deus tem um plano, tem uma missão, tem um chamado. Mas a gente tem que identificar. Deus é um Deus de família. Ele quer que você tenha uma família, que você seja produtivo. Uma coisa interessante que a Márcia falou, rapidinho, se a pessoa não identificar o seu bloqueio, ela vai ficar a vida inteira bloqueada. E às vezes ela pode ter uma vida difícil por ela não se conhecer. Então, assim, tudo que eu estou vivendo é isso aí, é caçar, procurar esses tesouros que tem dentro de cada um. Então, assim, eu buscar o tesouro que tem dentro de mim, que eu vou falar assim, gente, mas eu sou maravilhosa, porque todo mundo só tem que procurar. Então, assim, você vai encontrar muita coisa, você vai encontrar os seus bloqueios, e ali você vai ter a consciência e você vai falar assim, não, eu entendi, já desbloqueou e é só seguir a vida. E vai encontrar essas coisas maravilhosas que tem dentro de cada um. Então, assim, é encontrar o seu chamado e você vive o propósito de Deus. Muito bom. Quero comprar uma bolsa sua, como é que faz? Que coisa mais linda. Olha, o meu Instagram é Raquel Magrani. Raquel eu vou dar aula. Magrani. Magrani. Ni com E ou I? Com I. Com I, Magrani. Isso aí. Me procura lá, que lá tem mais informações sobre os cursos, sobre como comprar as bolsas e aonde você pode encontrá-las. Também. Obrigado por vir. Obrigada, Sempre você. bem-vinda. Quero deixar um beijo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, meninas. Eu amei a conversa. Nossa, eu preciso disso na minha vida. Preciso da minha vida. Obrigada. Quero deixar um beijo, Obrigada, um abraço. Edu.
Pro meu futuro marido. Cadê ele, Jesus? Pode me mostrar. Isso é muito nós estamos bom. prontas. Não, É eu fé. falei assim, Senhor, eu tô pronta hoje, tá? Não é ontem, nem amanhã, é hoje. Você pode mostrar essa pessoa aí. Que coisa mais linda. Vamos fazer um programa. Márcia, a gente tá no limite aqui, ó. Quero te agradecer. Eu gostei, viu, Raquel? Nota 10. Vai voltar aqui casada. Olha só, Márcia, muito obrigado. A gente vai ter um tempo num outro programa com você pra gente detalhar todos esses passos. Quero te agradecer pela presença. Em 10 segundos, assim, coisa bem rápida, a gente tá fechando o programa. Por que a importância de buscar um profissional? Para remir o tempo, ganha direção, ganha propósito, ganha tudo. Isso é muito bom. Resumindo, As portas estão sempre abertas pra você. gratidão. Quero fazer uma terapia, buscar orientação com você. Como é que eu te procuro? marciaguimarães.oficial. marciaguimarães.oficial. Entra lá, que também será uma honra te receber, batermos um papo e te direcionar. Márcia, muito obrigado. Quero deixar Eu um que beijo, um agradeço. abraço. Uma gratidão a ti, a Raquel, que foi através de vocês que estão Legal, aqui. muito obrigado. E esse momento, obrigada. E agradecer a Barueri, porque me recebeu muito bem. Então, estou muito feliz Cidade aqui. abençoada. Abençoada, estou muito feliz aqui. Quero agradecer a você que esteve ao vivo conosco aqui na TV Barueri, no Põe Palavra, noite de segunda-feira. Um abraço ao nosso pastor e vereador Reinaldo Campos, um abraço meu, de toda a equipe aqui, a produção, a Laisla, o Danilo, o Pedro. Obrigado a você, Põe Palavra de volta na próxima semana. Obrigado às nossas convidadas, foi show de bola, um ano abençoado para vocês. Bispo, ano de realizações. Ano de realizações. Um beijo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. Tchau, tchau, fiquem com Deus.